Meus irmãos, muito boa tarde. Estamos agora na hora 17, em todo o território nacional, Moçambique. Mas vale a pena eu trazer o que eu quero dizer aos moçambicanos depois de uma longa hora de espera, de uma expectativa que nós todos na República de Moçambique tivemos quando ontem ou anteontem ouvimos nas redes sociais, em todo o lado, que o Conselho Constitucional havia solicitado um dos concorrentes para se dirigir naquela casa. A expectativa foi maior. A partir da hora 15, tudo parou em Moçambique. Todos os holofotes viraram as atenções para o Conselho Constitucional. Porque o Conselho Constitucional, sendo o último, a última instância, que vai validar o processo eleitoral, que vai validar as eleições de 9 de outubro. Então a expectativa foi maior. Todas as televisões, rádios, correram para lá. Os moçambicanos sentaram nas suas residências. Alguns assistiram à televisão, outros usando meios cibernéticos, as redes sociais. E nós todos estávamos na expectativa porque queríamos ouvir exatamente o que o Conselho Constitucional tinha para dizer aos moçambicanos. Quando eram 15 horas, nós ficámos na expectativa. Estávamos a acompanhar, a par e passo, todo o processo que estava a acontecer no Conselho Constitucional. Antes de eu avançar, a expectativa que nós tínhamos desse encontro do Conselho Constitucional, conseguimos atingir essa expectativa que nós tivemos da ida de um dos intervenientes muito mais importantes no processo, no Conselho Constitucional. Tivemos ou não? Está aqui a questão que qualquer um que neste preciso momento esteja a assistir este vídeo vai ter que responder. Se aquilo que nós estávamos à espera, depois de ouvirmos o Conselho Constitucional, conseguimos atingir o objetivo ou não. O que é que nos espera à frente? O que é que espera o povo moçambicano? Há mudança do paradigma política ou não? Ou nós vamos nos manter na situação que nós conhecemos dos processos eleitorais desde 1994 em Moçambique? O que é que esperamos daqui a mais dias? Embora não há data específica na ótica do Conselho Constitucional, mas dá-nos a entender que alguma coisa está, de facto, a aproximar para que este órgão valide o processo. Vamos por partes. Nós ouvimos a apresentação do Conselho Constitucional, aquilo que compete ao Conselho Constitucional. Como é que os juízes do Conselho Constitucional são indigitados para chegar naquela casa? E a competência dos mesmos. Fiquei feliz quando ouvi que, independentemente de nós sermos indigitados e também pegando várias teorias dos outros cantos do mundo, como é que chegam a juiz e conselheiro do Tribunal ou do Conselho Constitucional. Exemplo das Américas, do Brasil, de Portugal, tudo isso nós ouvimos. Mas a coisa que me deixou mais tranquilo foi quando disse que não, independentemente de sermos indigitados pelos mesmos órgãos, não significa que nós devemos a hora aos mesmos. Não, quando a gente chega aqui, nós assumimos o papel preponderante no que toca a questão da constitucionalidade,
da legalidade dos processos, porque o Conselho Constitucional, por sua vez, é Tribunal Superior Eleitoral. E foram exatamente essas palavras que nós ouvimos, mas nós estávamos ainda expectantes em querer ouvir. Tudo bem, mas qual é o passo a seguir? Qual é o passo a seguir? Ouvimos da Presidente do Conselho Constitucional tentando esgrimir todo o contencioso eleitoral, olhando o formato, o olhar minucioso de cada processo eleitoral, de cada processo no Conselho Constitucional, que na nossa ótica, este mesmo processo poderá conduzir o processo na qual nós nos encontramos, a validação das eleições. Nós temos as competências da Comissão Nacional de Eleições. Exime-se o Conselho Constitucional que nós atuamos como tribunal, porque todo o processo político termina na Comissão Nacional de Eleições. Quando o processo ainda está na Comissão Nacional de Eleições, é processo político. E quando transita para o Conselho Constitucional, deixa de ser processo político, entra meramente no aspecto jurídico. Aqui onde é que começa de facto o grande problema. Se os processos submetidos pelos partidos políticos vão ter a legitimidade, não é, de serem analisados de forma minuciosa para que nós busquemos aquilo que é o fator fundamental, a verdade eleitoral. Estou a falar das expressões repetidamente ditas pelo Conselho Constitucional. A verdade eleitoral. A verdade eleitoral. Para nós, para qualquer cidadão nacional, o que interessa é a verdade eleitoral. É verdade que ao longo do tempo do debate, nós começamos a ouvir que não, pela natureza do trabalho, até foi obrigado a mexer-se os processos desde a primeira instância. Estamos a falar da fase preliminar, exatamente do processo. Mas que aqui é um grande trabalho que na verdade deve se fazer para nós podermos apurar a veracidade exatamente deste processo. Interessou-nos bastante, porque todos nós estávamos de facto a assistir ali. Mas aqui começa a vir uma outra coisa. A mais integridade, liderado pelo Dr. Edson Cortés, depois de receber o documento do Conselho Constitucional e de entregar as atas e editais na qual foram solicitados pelo esse órgão, tinha razão ou não tinha? Tinha razão ou não tinha? A ida do partido Podemos para o Conselho Constitucional hoje, e aquilo que nós todos ouvimos, o que é que poderá significar para o processo da validação dos resultados pelo Conselho Constitucional? Vamos conversar um bocadinho aqui. Duas coisas que nós estamos aqui a fazer avaliação exatamente deste processo. Primeiro, é uma organização não governamental que ao longo dos processos eleitorais sempre trabalhou na observação do processo eleitoral, na verificação, até em algumas ocasiões teve a ocasião exatamente deste processo de ter acesso. Estamos a falar de atas e as editais de todas as 26 mil mesas. Mas quando foi solicitado pelo Conselho Constitucional, tomou aquela posição que nós todos vimos e ouvimos. E depois, é esta bomba de hoje. O que é que nós esperamos nos próximos dias? Foi um processo
orquestrado pelo Conselho Constitucional em chamar um dos concorrentes para explicar toda aquela narrativa que nós ouvimos, toda aquela narrativa que nós ouvimos, que poderá conduzir o processo. Estamos a falar de contencioso, de recursos para a fase de validação, exatamente do processo eleitoral. Embora tenha dito no lugar que não caberá a ela divulgar quem é que de facto ganhou eleições. Mas isso nos conduz a uma reflexão futura daquilo que será o modelo da divulgação ou da validação exatamente desses resultados. Independentemente de no futuro chamar os outros intervenientes. Mas a partir de hoje despertou-nos uma maior atenção daquilo que são as intenções deste órgão, do Conselho Constitucional, na busca da verdade eleitoral. Vamos trabalhar, meus irmãos, na busca da verdade eleitoral. E não de outra coisa, na busca de verdade eleitoral. Quando a gente fala da busca da verdade eleitoral, estamos a falar de várias coisas, muitas coisas, mas de muitas coisas. Porque a verdade eleitoral pressupõe desde a mesa da Assembleia de Voto ou da votação, a contagem na mesa, os resultados a partir da mesa de votação, a produção de ata e edital a partir da mesa, a saída da mesa de votação para a fase subsequente, que é o distrito. A validação ou a divulgação na fase do distrito, depois a fase provincial e, por último, a fase nacional, que é a Comissão Nacional de Eleições. Estaremos aqui a tentar transmitir a busca da verdade eleitoral, olhando exatamente todos esses fatores que nós assistimos, de ilícitos eleitorais, de falsificação dos resultados, da fraude eleitoral, que foi consumada e todos nós tivemos a oportunidade de ver. São esses todos os fatores que na devida altura, ou na data, ou no momento da validação, o Conselho Constitucional vai poder trazer para melhor se definir e decidir. Porque o último, aliás, até disse uma coisa muito interessante, é preciso que vocês já percebam que as decisões deste organismo, ou deste órgão, são irrecorríveis. São irrecorríveis. Então, o que é que nós estamos à espera depois da decisão? O que é que nós estamos à espera? Os partidos vão recorrer a um organismo que não se recorre? Ou vamos buscar, ou vamos trazer aqui a verdade eleitoral? Porque se nós trazermos aqui a verdade eleitoral, então a expectativa da mudança do nosso sistema político está iminente. Está iminente. E nós entraremos numa nova fase da história da nossa democracia no nosso país. Entraremos na nova fase da nossa democracia em Moçambique. Por quê? Porque nós teremos eleições que são fiscalizadas e vistas por órgãos que se pautam pela verdade. A verdade eleitoral. É exatamente esta coisa que nós precisamos de trazer agora. A verdade eleitoral. Nós estaremos aqui a falar de outra coisa. Vamos a falar da verdade eleitoral. Vamos só voltar para 2023. Durante muito tempo, nós assistimos o cenário, não é? Que até hoje temos IDIs nas 65 autarquias que foram atribuídos de forma deliberada, sem que tenha ganho as eleições, mas que em último lugar, na instância superior, que é o Conselho Constitucional, vimos aquilo que nós vimos. Vimos. Assistimos.
a questão da distribuição de mandatos, a questão da adulteração dos resultados eleitorais e demais outras coisas que nós assistimos. Hoje, veio essas coisas à tona, porque nós todos estávamos a assistir. Não quero aqui comentar a intervenção do líder do Podemos e os seus acompanhantes, mas nós todos tivemos a oportunidade de assistir a intervenção da Presidente e os demais interessados deste processo. E para aquilo que nós pretendemos atingir amanhã, que é a busca da verdade eleitoral. A busca da verdade eleitoral. Isto não é bonito. Busca da verdade eleitoral. Quando nós falamos da busca da verdade eleitoral, então significa que nós não teremos que ir aqui pela verdade. Doa quem doer. Doa quem doer. Doa quem doer. Já ouvimos essas expressões. Mas se nós vamos pela verdade, então iremos pela busca da verdade. Doa quem doer. Será que é o mesmo que o Conselho Constitucional pensa é agraciar este povo moçambicano? Daqueles resultados que nós ouvimos e dizerem que não. Nós, como órgão que analisamos de forma minuciosa uma das expressões saídas da boca da Presidente que preside o órgão, que nós estamos a avaliar, a analisar esses processos de forma minuciosa, para trazermos a verdade eleitoral. Para trazermos a verdade eleitoral. Esta coisa que a nós nos interessa agora. Nós precisamos de trazer a verdade eleitoral, precisamos de falar da verdade eleitoral, precisamos de falar exatamente deste encontro. O que é que nós, como país, esperamos nos próximos dias? Esta onda de manifestação, que é o fruto da fraude eleitoral que nós temos no nosso país, que esteve ao longo desse todo o tempo, a partir da hora 15, a acompanhar, vai abafar. A expectativa das manifestações abafar, ou estaremos aqui a preparar um outro episódio, que se nós falharmos, repito, a forma de como é que nós devemos expor pode trazer uma outra forma de nós analisarmos este país. Mas a questão do fundo é a verdade eleitoral. Vamos falar disto. Meu irmão, comente, coloca o seu pensamento em volta da verdade eleitoral e procurarmos forma de trazermos, não é, aquilo que nós todos tivemos a ocasião de acompanhar de forma minuciosa, as expressões bonitas da nossa Presidente, a professora de Direito Constitucional, numa das prestigiadas universidades do nosso país, e também líder ou presidente daquele órgão de soberania. A verdade eleitoral. São exatamente essas coisas que nós temos que refletir a partir de agora. Verdade eleitoral. Teremos eleições justas, credíveis em Moçambique. O Conselho Constitucional, nesta sua decisão de hoje, neste chamamento de café, trouxe à tona qual é a mensagem que pretende transmitir aos moçambicanos. A mensagem. Qual é a mensagem que pretende transmitir aos moçambicanos? Querem dizer o seguinte, que não nós tomaremos a nossa própria consciência, porque pretendemos, sim senhora, divulgar ou validar um processo eleitoral que já está há quase 3 meses na incerteza dos nossos concidadãos, que nós não sabemos exatamente o que é que nos espera à frente. Este chamamento do CC,
que é o Conselho Constitucional, independentemente de qualquer argumento que tenha colocado, qual é a mensagem que traz a nós, aos moçambicanos? Qual é a mensagem? Qual é a leitura que nós precisamos de fazer? Eu quero que você diga alguma coisa aí onde você está. Dizer que, olha, na minha ótica, eu entendo que o Conselho tem razão. O Conselho não tem razão. O Conselho disse isto por causa daquilo, mas aquilo. Porque nós todos tivemos a ocasião de ouvir. E a coisa foi argumentada de forma tão clarividente e jurídica. Os objetivos exatamente deste encontro. Era uma conversa de café. Podemos até nós considerarmos. Mas não é só conversa de café. É uma conversa que tem um determinado objetivo. Que a partir daqui, nós ficaremos de facto à espera. A não que talvez seja um assunto coordenado. Talvez seja um assunto coordenado. Talvez seja um assunto coordenado. Não sabemos. Talvez seja um assunto coordenado. Mas desde já, a mim, remete-me a uma preocupação daquilo que eu espero nos próximos dias. Nas próximas horas. Sobre este processo eleitoral. A conversa de café está a levantar agora um debate nacional. E ainda bem, porque despertarmos a atenção. Já temos mais ou menos a ideia do que vai acontecer nos próximos dias na validação. Ou se calhar era um preparo psicológico aos concorrentes. Duas coisas que nós precisamos de fazer quando queremos colocar tudo de forma limpa. Por que nós não pegamos os editais de todos os concorrentes? De todos os concorrentes. E fizemos a comparação. Ouvimos ali, há editais que têm o mesmo punho. Há editais falsificados. Editais com o mesmo punho. Há atas com o mesmo punho. Há editais com o mesmo punho. É aqui onde começa de facto o grande problema. É aqui onde começa de facto o grande problema. Esta comparação fez somente num único partido? Ou a todos? Se nós queremos a transparência do processo. Se nós queremos a transparência do processo. Não quero comentar aqui o que os outros disseram em volta exatamente deste processo. Porque ao longo desse todo o tempo, nós ouvimos que o mesmo partido não mandou lá editais completos. Através de uma nota disse, não, nós mandamos. E hoje não se citou isso aí. Só se falou de uma província. E eles reiteram dizer que não, nós temos as provas. O que é que nós estamos à espera? O que é que nos espera nos próximos dias, meus irmãos? O que é que nos espera? O que é que nos espera? O Conselho Constitucional colocou todos os moçambicanos na expectativa exatamente deste encontro que foi aberto à imprensa. Estamos a falar de uma questão da transparência. A transmissão em direto daquilo que é o pensamento exatamente do órgão. Chegou a hora. Meus irmãos, chegou a hora. Está na hora. Está na hora. Está na hora. Mas eu sei exatamente aquilo que vai acontecer naquele dia. Já tenho ideia. Já tenho noção.
Muito obrigado.